Olá, eu sou a Pamela Reis, enfermeira especialista em enfermagem do trabalho. Hoje a nossa aula vai ser sobre saúde do trabalhador com enfoque ao atendente em farmácia. Não tem como falar de saúde do trabalhador sem citar do primeiro médico que realmente se preocupou com a saúde do trabalhador, que foi o médico italiano Bernardino Ramazzini. Em 1700, o Bernardino Ramazzini, que é esse que está aqui nesse desenho, né? Ele publicou um livro descrevendo 41 ofícios e quais doenças esses trabalhadores, esses ofícios, né, esses profissionais, eles estavam apresentando. Posteriormente, ele atualizou esse livro dele com mais 12 profissões e 12 patologias que estão relacionadas a essas profissões, a esses ofícios. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia nós temos muito mais doenças relacionadas ao trabalho. Né? Hoje em dia a gente tem mais de 3 milhões de doenças relacionadas ao trabalho cadastradas no mundo inteiro. Até porque o número da população aumentou, o número de profissões aumentou também. Então, vai crescendo cada vez mais o número de doenças relacionadas ao trabalho. Mas esse primeiro livro do Bernardino Ramazzini foi extremamente importante para dar o pontapé inicial no estudo e detalhamento desses agravos. Quando eu falo doença relacionada ao trabalho, né, em relação que ele fez em relação ao ofício e à doença, ele foi o primeiro médico que fez o nexo causal. O que seria isso? É exatamente o que eu descrevi anteriormente, relacionar a doença aos riscos aos quais os colaboradores estão expostos. Por exemplo, um telemarketing, um atendente de telemarketing, ele digita muito, então ele faz muito movimento repetitivo com as mãos. Que doença que ele está predisposto a desenvolver? Tendinite, síndrome do túnel do carpo. Então, Bernardino Ramazzini, ele foi o primeiro a relacionar, fazer um nexo causal, que nada mais é que relacionar os riscos da ocupação, do ofício, com as doenças aos quais os colaboradores podem desenvolver decorrente desses riscos. Naquela época, tinha muito trabalhador, na época do Bernardino Ramazzini, tinha muitos trabalhadores que trabalhavam limpando chaminé. E ele foi o primeiro a perceber que aqueles trabalhadores que limpavam chaminé, eles estavam apresentando doenças respiratórias, né? Então, eles estavam apresentando asma, bronquite, rinite. E ele não viu, e ele foi o primeiro a ver que aquilo ali não era uma coincidência, e sim era devido ao trabalho que aquele colaborador ele estava desempenhando e aos riscos que eles estavam expostos. Quando eu falo de rinite, quando eu falei mesmo de tendinite, de síndrome do túnel do carpo, é claro que em 1700 eles não tinham o nome da doença, né, esses nomes de doença, isso são conceitos mais modernos, mas foi graças a médicos como Bernardino Ramazzini que hoje em dia nós sabemos quais são essas doenças, quais são as medidas preventivas e principalmente quando a gente fala em relação à saúde do trabalhador, a gente sabe quais são os riscos aos quais os colaboradores estão expostos e como que a gente pode fazer para prevenir essas doenças e esses acidentes de trabalho. Por que é importante falar de saúde do trabalhador? Quando você pensa num dia aí de 24 horas, em média, os trabalhadores, inclusive atendentes de farmácia, eles passam em média 8 horas trabalhando do seu dia. É claro que uns mais, outros menos. É uma média isso. Eu sei que tem atendentes que trabalham 6 horas, tem outros que trabalham 12 por 36, mas a média, de uma maneira geral, são 8 horas de trabalho por dia. Isso daí já dá 1/3 das 24 horas. Nem sempre o trabalhador consegue fazer as 8 horas exatas. Por exemplo, ele faz 8 horas, mas tem mais 1 hora de almoço, então já são 9 horas dedicadas aí ao trabalho. Mas aqueles 30 minutos que ele fica, 1 hora que ele fica, até 2 horas que ele pode fazer extra todos os dias, aí já foram 10 horas.
Sem falar que essa 1 hora que ele tem para almoçar, para jantar, aquele 30 minutos que ele tem para tomar lanche, nem sempre dá para fazer. Então, dá para fazer completo. Ele acaba comendo rápido demais, ou então acaba nem comendo por conta do ritmo de trabalho excessivo. Então, aí a gente já tem uma realidade para muitos trabalhadores que é a diminuição do intervalo para alimentação e até mesmo para o descanso durante a jornada. Aí você pega aí, você soma aí 8 horas, mais hora extra, soma aí com essa 1 hora, meia hora de alimentação, isso daí já foi metade do dia, né? Mais 2 horas de trajeto, isso num cenário bom, pensando numa cidade como São Paulo. 2 horas, a pessoa ainda está no lucro, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Muitas vezes nós sabemos que tem gente que gasta 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Isso quando não gasta mais. Se a gente somar isso daqui, né, o que seria a média, dá 13 horas por dia, que já é mais que a metade dessas 24 horas que compõem o dia. Aí até o trabalhador chegar em casa, tomar banho, se alimentar, ele acaba dormindo 6, 5 horas, né? Então, o que eu quero falar em relação a isso? O que quer dizer todas essas informações de horário? Muitas vezes o trabalhador, ele gasta mais tempo do seu dia com o trabalho do que com outras atividades. A gente tem muitas pessoas que vivem para o trabalho, né? Ele acaba gastando muito tempo do seu dia por conta do trabalho. Aí acaba envolvendo, a pessoa ela pode desencadear estresse, depressão, ela acaba engordando por conta que ela vai afogar aquele nervosismo, aquele estresse dela em cima da comida. E geralmente, por exemplo, eu falo por mim mesmo, quando a gente está estressado, a gente não senta no sofá e come uma salada de alface, a gente vai querer comidas calóricas que vão dar aquele conforto em relação a um conforto emocional, pelo menos momentâneo. E essas comidas calóricas não são saudáveis, elas vão aumentar o colesterol, que vai aumentar o risco de ter uma hipertensão, uma diabetes, um infarto, uma parada cardiorrespiratória. Tudo isso pode sim estar relacionado ao trabalho, por isso e geralmente está relacionado ao trabalho. Por isso que é tão importante a gente falar de saúde do trabalhador, porque é onde o trabalhador, no trabalho, é onde a pessoa passa mais tempo dedicando as 24 horas do dia. Por isso que ele deve e tem direito de ter uma vida, né, e ter uma qualidade de vida, não só no trabalho, mas também fora do trabalho. Nem sempre isso é a realidade. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem em média um acidente a cada 3 horas. Quando eu falo acidente, não necessariamente precisa ser um acidente que nem esse daqui. A pessoa estava levando, imagina você numa farmácia, está levando os medicamentos e tropeça e cai. Ou então vai lá e se corta, ou então é agredido por alguém. Não precisa ser um acidente que nós falamos que é acidente típico. Acidente típico é esse que eu relatei. A pessoa foi lá, caiu, a pessoa foi lá e se cortou, ela se queimou. Isso daí é um acidente típico. Nesses acidentes também tem um acidente atípico. Acidente atípico, geralmente as pessoas não sabem identificar. O que é um acidente atípico? São justamente as doenças relacionadas ao trabalho, as doenças decorrentes ao trabalho daquele profissional. Que nem vocês, futuros atendentes de farmácia, vocês podem desenvolver estresse por conta da profissão de vocês. Se vocês trabalharem em uma farmácia, uma drogaria, que tem um ritmo de trabalho muito acelerado, que vocês têm muita cobrança, que vocês não sabem de fato como que deve ser feito o trabalho, só é designado o trabalho, mas não é explicado para vocês o que vai acabar gerando um estresse, uma depressão, e isso daí vai ser uma doença relacionada ao trabalho. Para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, essas doenças relacionadas ao trabalho, elas são consideradas acidentes de trabalho
Então, não é somente um corte dentro de uma empresa, dentro de uma farmácia, que é um acidente de trabalho. Doenças relacionadas ao trabalho também é considerado acidente de trabalho. É acidente de trabalho atípico. No Brasil, nós temos aí, em média, de quase 500 mil acidentes de trabalho no ano e quase 3 mil mortes decorrentes desses acidentes de trabalho por ano. Esse número ele é muito alto, por isso que o intuito dessa aula é fazer com que vocês não entrem para essa estatística, e sim que vocês descubram, né, meios de como realizar essa prevenção e principalmente quais são os direitos de vocês em relação a esse trabalho. Alguns conceitos eles são importantes para se saber. Acidente e incidente, qual que é a diferença? Acidente é quando a pessoa ela tem algum tipo de lesão física ou então até mesmo lesão material. Como a gente está falando de saúde do trabalhador, vamos falar de lesão física. Então a pessoa foi lá, caiu, bateu a perna. A pessoa foi lá, caiu, quebrou a perna, quebrou o braço, se cortou. Um bandido entrou na farmácia e ela levou um tiro. Isso daí é um acidente, teve uma lesão física, teve uma lesão corpórea. Incidente é um quase acidente. Então a pessoa quase caiu, o bandido entrou na farmácia e ela quase levou um tiro. Então isso é incidente, é um quase acidente. Doença do trabalho e doença profissional são, como eu falei anteriormente, são doenças relacionadas à profissão. Por exemplo, vocês que trabalham em farmácia, vocês têm acesso à câmara fria por conta da guarda de alguns medicamentos que tem que se manter resfriado. Se por acaso o empregador ele não fornecer a roupa térmica para vocês, vocês podem desenvolver aí uma pneumonia, uma doença respiratória decorrente à exposição a esse frio-calor. Isso daí foi uma doença decorrente ao trabalho que vocês estão desempenhando. Então, é uma doença do trabalho, uma doença profissional. E lembrando que doença do trabalho e doença profissional, ela se equipara a acidente de trabalho. Ou seja, ela também, de acordo com a legislação, ela é considerada um acidente de trabalho. Por quê? Porque aquilo ali não era para acontecer, não é para ninguém ficar doente por conta do trabalho. Quando você trabalha em locais e situações perigosas, você tem direito, de acordo com a legislação, a receber adicionais em cima do seu salário. Quando vocês trabalham em farmácia, se você manipula, se você está exposto ao frio, se você está exposto a material biológico, você tem direito a receber um adicional de insalubridade. Esse adicional ele corresponde a uma quantia que é dado a mais no seu salário por conta dessa exposição ao risco que você tá ficando, reformulando, por conta da exposição do risco que você está tendo durante a sua jornada de trabalho. Qual que é esse valor da insalubridade, Pamela? O valor da insalubridade vai depender de onde que vocês trabalham. Por exemplo, se vocês trabalharem em uma drogaria de rua, que vocês não têm exposição a nenhum risco que eu falei, não tem exposição a um frio excessivo, não tem exposição a material biológico, você não vai receber esse adicional. Mas se você trabalhar numa drogaria, uma farmácia, uma drogaria de rua e tem exposição a esses riscos que eu comentei, você vai receber um adicional de 20%, 20% do salário mínimo mais o seu salário. Então, vamos supor que o salário mínimo seja R$100. Eu sei que não é isso, mas é só só para vocês entenderem. Porque o salário mínimo varia também de estado para estado, de local para local. Pode ter variações. Então, vamos supor que o salário mínimo do seu estado seja de R$100. Então, você vai receber o seu salário mais R$20. Então, se você trabalha em uma drogaria de rua, que você está exposto a esses riscos,
você vai receber 20% do salário mínimo acrescido ao seu salário. Esse valor de insalubridade, ele pode aumentar decorrente à exposição. Se aumentar a sua exposição, se aumentar o seu risco, vai aumentar essa insalubridade. Ele pode chegar até 40% do salário mínimo. Por exemplo, vocês trabalham em uma farmácia, né? Vocês trabalham em uma farmácia, dentro de um hospital, dentro de uma UTI, unidade de terapia intensiva. Provavelmente o seu adicional de insalubridade vai ser ali de 40%. Então, você vai receber 40% do salário mínimo, né, mais o seu salário. Então, vamos supor que você recebe R$500 e o salário mínimo é R$100, 40% é R$40. Então, você vai receber aí um total de R$540. Por que eu falo provavelmente? Porque não tem como ser taxativo nisso. Vai depender da análise que o técnico de segurança do trabalho, juntamente com o médico do trabalho, a equipe de saúde do trabalhador desse local onde vocês trabalham vão fazer. Eles vão fazer uma análise daquele local e dos riscos que vocês estão correndo, né, ali no local de trabalho, para determinar qual que vai ser o adicional de insalubridade que você vai receber. Adicional de periculosidade são para atividades que elas são perigosas. Não é o caso do atendente de farmácia. Quem que recebe adicional de periculosidade? Segurança recebe adicional de periculosidade, eletricista recebe, quem trabalha em plataformas de petróleo. Adicional de periculosidade são aquelas pessoas que têm um perigo eminente de perder a vida por conta do trabalho. Esse daí não é o caso do atendente de farmácia. Ele pode ter, o atendente de farmácia, ele pode ter insalubridade, que é o risco, insalubridade é o risco futuro de desenvolver alguma doença relacionada ao trabalho. Periculosidade, quem tem esse adicional de periculosidade, ele recebe 30% a mais sobre o salário dele. O trabalho penoso, ele não, a pessoa que trabalha e é classificado como trabalho penoso, ele não recebe nada mais por conta disso. Porém, esse trabalho penoso, ele não é legalizado. Esse trabalho penoso é igual a um trabalho sofrido, ou seja, o sofrimento desse trabalhador. Então, por exemplo, você trabalhar o dia inteiro de pé, sem ter tempo para sentar, sem alternar a sua posição ali no local de trabalho, pode ser classificado como um trabalho penoso, né? Você não pode sair daquela posição, você não pode sair daquele posto de trabalho durante 12 horas por dia. Isso daí é penoso, isso daí é sofrido. Isso pode gerar aí, futuramente, se você entrar com um processo de assédio moral, você acaba recebendo causa-ganha, porque nenhum trabalho ele deve causar sofrimento, nenhum trabalho ele pode ser penoso. Aí você fala, mas Pamela, então pelo que você falou, é vantagem você trabalhar com insalubridade. Não é vantagem nenhuma você receber esse adicional de insalubridade, periculosidade. Por quê? Esse adicional que eu dei o exemplo aqui, né, de insalubridade, por mais que seja lá R$100, R$120, isso daí não vai trazer sua saúde de volta. Então, o que é vantagem de fato não é receber o adicional de insalubridade, nem de periculosidade, nem ganhar um processo futuro contra aquele empregador se você exerce um trabalho penoso. Por quê? Isso daí não vai trazer a sua saúde de volta. Então, o que é vantagem de fato é você trabalhar em condições de saúde e de segurança adequado. Aquilo que eu falei, né? Os tipos de acidente de trabalho, acidente típico é quando você tem uma lesão corporal. Então, quando na farmácia você se corta, quando você cai, quando você quebra a perna, quando você quebra o braço. Acidente atípico são as doenças que foram desenvolvidas em razão do trabalho. Por exemplo, aqui está sendo exemplificada por alguém que desenvolve uma surdez, né? Porque ele trabalha numa fábrica que tem muito barulho.
Ou então alguém que tem tendinite porque está lá digitando o tempo inteiro. Por exemplo, vocês atendentes de farmácia, se vocês ficarem muito tempo no caixa, ficar direto no caixa e não tiver pausa, de tanto ficar digitando, ficar fazendo aqueles movimentos repetitivos de passar mercadoria, você pode sim ter a tendinite, que é a inflamação dos tendões, e isso vai gerar uma dor terrível nos braços, nas mãos de vocês, por conta daquele trabalho que ele é insalubre. O acidente de trabalho itinere é o acidente de trabalho de trajeto. Esse acidente de trabalho de trajeto, ele é por conta de você estar indo ou voltando daquele seu local de trabalho, né? Indo ou voltando para onde? Do trabalho até a residência, ou então da residência até o trabalho. Não pode haver desvio do percurso. Caso ocorra algum acidente de trabalho, seja ele típico ou atípico, exceto esse acidente de trabalho itinere, a empresa obrigatoriamente ela vai ter que fazer a abertura de uma comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. A CAT, a empresa, ela tem até 24 horas para fazer a abertura desse acidente de trabalho. Então, ela vai fazer, no caso de acidente de trabalho típico, atípico, ela também pode fazer de trajeto, ela também pode fazer a abertura desse acidente itinere. Hoje em dia não é obrigatório fazer a abertura da CAT por conta do trabalho itinere, por conta do acidente de trabalho itinere. Mas tem muitas empresas por respaldo, elas acabam fazendo, não é errado. Se por acaso você sofreu um acidente e aquela sua doença, por exemplo, você desenvolveu uma depressão por conta do trabalho, a empresa abriu a CAT, né? Foi provado que é por conta do trabalho, foi por conta que você sofre assédio moral na empresa, seu supervisor fica gritando com você, você não tem horário para se alimentar, você tem horário para entrar, mas não tem um horário fixo para sair, ou seja, você tem condições de trabalho penosas, né? Então você desenvolveu essa depressão por conta do trabalho. Aí você fez o tratamento, a empresa abriu a CAT, porque lembra, essa depressão foi causada pelo trabalho, então é uma doença profissional, uma doença do trabalho, e você fez o tratamento, você ficou bem, mas você acabou ficando doente novamente. A empresa, ela obrigatoriamente tem que fazer a reabertura dessa CAT, né? Então, se por acaso por aquele motivo inicial, você teve que reiniciar um tratamento de uma doença, ou então um acidente que você sofreu, que teoricamente já estava curado, a empresa ela vai ter que fazer a reabertura dessa CAT. Outro tipo de CAT é a CAT de comunicação de óbito, quando tem o falecimento desse trabalhador decorrente de um acidente de trabalho, né? Lembrando que acidente também pode ser uma doença, aquele acidente típico e atípico. A comunicação de óbito, a CAT de comunicação de óbito, tem que ser feita imediatamente, após constatado o óbito desse trabalhador. Pamela, por que é importante a empresa fazer a abertura dessa CAT? Essa CAT ela é um respaldo legal para vocês. Uma empresa, quando ela abre a CAT, se você ficar afastado, a partir da data do seu retorno, você vai ter uma estabilidade aí de 1 ano, né? Você vai ficar com uma estabilidade na empresa durante 1 ano. Muitas vezes, algumas empresas, elas agem de má fé e esse trabalhador sofre um acidente de trabalho, ele fica afastado e quando ele volta, ele é mandado embora. E essa empresa ela agiu tanto de má fé que não fez a abertura da CAT. Então a CAT ela é um respaldo legal para vocês terem essa estabilidade no trabalho. E sem falar, se a empresa ela agir de má fé com vocês em outros aspectos, você com essa CAT fica mais fácil, se vocês optarem assim, de abrir um processo contra a empresa e também abrir um processo contra a empresa e ter uma causa ganha, uma prova a mais que você tem contra uma empresa.
Lembrando que o intuito dessa aula né, não é ensinar vocês a processarem uma empresa, e sim fazer com que vocês façam boas escolhas. Não trabalhem numa empresa que vai agir de má fé com vocês. Né? Não é porque você vai ter estabilidade de 1 ano que você vai ficar bem. Você vai ficar bem a partir do momento que você não sofre acidente de trabalho. Né? A partir do momento que você trabalha em uma empresa correta. Essa CAT, como que você sabe se ela foi feita, se foi feita a abertura da CAT ou não? A empresa, quando ela faz a abertura da CAT, obrigatoriamente ela tem que te entregar uma cópia. Só se ela entrega uma cópia para você, que você sabe de fato, você tem a certeza se essa empresa abriu ou não abriu a CAT. Só isso dela pegar e falar que ela estava... Que ela pegou e fez a abertura da CAT, isso daí não vai comprovar se ela abriu a CAT ou não. A única certeza que vocês vão ter se a empresa abriu ou não a CAT é se ela entregar uma cópia para você dessa CAT, dessa comunicação de acidente de trabalho. Isso daqui eu falei, né? A empresa ela tem até 24 horas úteis para fazer a abertura da CAT. A CAT ela sempre tem 6 vias. Quando a empresa faz a abertura, hoje em dia a abertura da CAT é totalmente online. Uma via vai para o INSS, outra fica na própria empresa, no prontuário do trabalhador. Uma fica com segurado, o segurado é o trabalhador, são vocês. Ou então, no caso de óbito, essa via ela fica com dependente. Uma via vai para o sindicato da classe do trabalhador, né? Então vai para o sindicato aí dos farmacêuticos, dos atendentes de farmácia. Outra via ela é destinada ao SUS e uma outra via é destinada à Delegacia Regional do Trabalho. Hoje em dia é totalmente online isso, então quando a empresa ela faz a abertura dessa CAT, ela clica em enviar, já vai para todos esses locais. Só a via do segurado, que são vocês trabalhadores, ou então do dependente, que a empresa obrigatoriamente ela tem que imprimir para poder te entregar essa cópia. E aí, quando a empresa entregar essa cópia, permaneçam com ela guardada. Então, guarda essa cópia porque você não sabe se futuramente você vai precisar utilizá-la ou não. Pamela, a empresa ela não abriu a CAT, né? Eu sofri um acidente de trabalho e o gerente da farmácia não fez a abertura da CAT. O que eu vou fazer? No hospital que você foi atendido, você pode procurar o hospital onde você foi atendido para fazer a abertura dessa CAT. Se por acaso lá no hospital onde você foi atendido eles falem que não vão fazer a abertura, você pode procurar uma delegacia para fazer a abertura da CAT. Se por acaso, eu não quero ter o trabalho de ir na delegacia, vocês podem procurar um advogado do trabalho, vocês podem procurar alguma sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, vocês podem procurar alguma filial do INSS para fazer a abertura da CAT, ou então vocês mesmos podem entrar no site do INSS e fazer a abertura da CAT. Ou seja, não é porque a empresa não abriu a CAT, preferencialmente a empresa tem que abrir a CAT, mas ela não fez a abertura da CAT. E lembra, você só vai ter a certeza que foi feita essa comunicação de acidente de trabalho se por acaso a empresa te entregou uma cópia dela com seus dados preenchidos. Se você não recebeu essa cópia, para você ter um respaldo legal maior, você vai correr atrás de fazer a abertura dessa comunicação de acidente de trabalho. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais dos riscos aos quais os atendentes de farmácias eles estão expostos. Os riscos profissionais que podem desencadear as doenças profissionais, eles estão todos contemplados aqui nessa tabela. Essa tabela é da portaria 25, que ela faz parte, ela está dentro de normas regulamentadoras relacionadas ao trabalho, mas não fiquem assustados. Essa tabela ela é geral para todos os trabalhadores, não só atendentes de farmácia. Não é porque tem todos esses riscos aqui dessa tabela que vocês correm todos esses riscos, tá?
mas é importante vocês saberem da existência de uma tabela que determina quais são os riscos aos quais os colaboradores estão expostos. Ou seja, aquele trabalhador que trabalha numa farmácia, ele pode ter aqui um risco ergonômico, porque ele faz o levantamento e transporte manual de peso. Tem uma tabela que fala que existe esse risco, né? Então, o empregador, ele não pode falar, eu não sabia que é risco ergonômico, eu não sabia que a Pamela, ela trabalha como atendente de farmácia, ela fica carregando muito peso, isso daí é insalubre para ela, eu tenho que pagar os 20% de insalubridade. Ele sabe sim, porque tem uma tabela que faz parte da legislação trabalhista, está na portaria 25 de 94, e ele fala que levantamento e transporte manual de peso é um risco à saúde do trabalhador, é um risco ergonômico. Então, ele pode desencadear uma série de doenças por conta desse levantamento excessivo e transporte manual de peso. Aí, lembra que eu falei do nexo? Vamos pensar aqui, né, para finalizar essa aula, vamos pensar aqui, levantamento e transporte manual de peso, sem ter qualquer tipo de cuidado, qual doença que o atendente de farmácia ele pode desencadear? Hérnia de disco, isso mesmo, hérnia de disco, lombalgia, isso daí é uma doença do trabalho, foi decorrente a um risco que o colaborador ele estava exposto no seu ambiente de trabalho. E lembra que nós falamos aí anteriormente, essas doenças do trabalho, elas são classificadas como acidente atípico, né? Doença do trabalho, aqui ó, é um acidente atípico. E por ser uma doença, e por ser um acidente, a empresa tem que fazer a comunicação de acidente de trabalho, ela tem que fazer a abertura da CAT. E lembra que vocês só vão ter certeza se a empresa abriu a CAT ou não, se ela te entregar uma via. Eu espero que tenha esclarecido alguns pontos relacionados à saúde e segurança do trabalhador e que vocês, que tenha ficado claro alguns direitos que vocês têm, a importância de se prevenir, a importância de cobrar os seus direitos, né? Aonde quer que vocês trabalhem. Até a próxima aula, até mais.